projeto, só para recapitular. Então, a gente vai ter uma aula agora. Até às 20h40 sobre segurança. E das 20h40 às 21h a gente tem intervalo. E às 21h a gente volta falando do projeto. No chat está o convite para o grupo do WhatsApp. E vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá. Então, a nossa matéria é segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. A gente já estudou, a gente já deu uma olhada no plano, né, no planejamento na primeira aula. Eu já falei com vocês na primeira aula sobre isso. Essa aula já está disponível lá na Liga, tá? Eu já coloquei para vocês a aula lá disponibilizada, a aula 1. E a gente já deu uma pincelada aí no que vai ser a matéria, no que a gente vai ver, o que a gente vai estudar. Hoje nós vamos falar, nessa aula 2, nós vamos falar sobre segurança, tá, pessoal? Segurança no trabalho. E sobre a importância disso, né? A gente vai ver de um modo geral a segurança no trabalho e depois a gente vai entrar em segurança no ambiente portuário, que é o que mais interessa para vocês. Então, a primeira pergunta que eu faço é: será que a sua empresa cumpre com todas as obrigações de segurança do trabalho? Gente, a segurança do trabalho é obrigação por lei, tá? Então, as empresas têm que ter algumas coisas aí que a gente vai estudar ao longo dessa aula, que a empresa tem que seguir, né, para a segurança do funcionário, para a segurança do seu associado. Então, a segurança do trabalho, que também é chamada de ST, vai ser um conjunto de práticas de proteção que as empresas vão oferecer para os seus funcionários, para que elas... É claro que a segurança do trabalho não vai evitar 100% de qualquer acidente, de qualquer risco, de qualquer doença, mas o objetivo da segurança do trabalho é prevenir o seu colaborador e proteger o seu colaborador, principalmente dos riscos que a função dele pode gerar para ele, tá? Então, o máximo que a empresa puder fazer pelo seu colaborador, pelo seu funcionário, para que ele tenha menos riscos, menos problemas, a empresa tem a obrigação de fazer por ele, para que ele possa executar as tarefas da melhor maneira possível. A empresa faz isso porque ela é boazinha? Claro, a empresa se preocupa com o bem-estar do seu funcionário, mas também porque se a empresa não se preocupar com isso, e o funcionário dela adoecer, o funcionário dela se acidentar e acontecer qualquer coisa, ela vai ter um prejuízo, porque ela vai perder esse funcionário no tempo em que ele estiver em recuperação. Ela não vai poder demitir esse funcionário, porque ele está protegido por lei, né? E ele sofreu um acidente de trabalho. Ela vai ter que continuar pagando esse funcionário sem ter esse funcionário trabalhando. Então, é óbvio que o oferecimento da segurança do trabalho para o seu funcionário, para o seu colaborador, é uma via de mão dupla. É bom para o funcionário e é bom também para a empresa. Então, vamos lá, vamos falar do que é a segurança no trabalho, né? Quais são essas medidas que visam minimizar os acidentes, as doenças ocupacionais, para proteger esse profissional no ambiente do trabalho dele. Então, quais são as doenças que um funcionário pode ter no seu ambiente de trabalho? Vamos supor que o funcionário trabalhe num terminal de soja, né? E ele tem aquele acesso, toda aquela poeira na soja, então ele pode ter alguns problemas respiratórios. Então, qual vai ser o fundamental para esse funcionário? Ele vai ter... gente, esqueci de falar para vocês. Se alguém estiver tentando entrar na aula, eu não consigo visualizar enquanto eu estou aqui no modo de apresentação. Vocês me avisem, por favor, que aí eu volto para a sala e autorizo a entrada, tá? Então, se o funcionário está trabalhando num terminal de soja, num terminal onde que ele lida muito com poeira, com essas coisas, ele tem que ter uma máscara, né, boa, uma máscara que tenha boa, que é a chamada N95, que eles utilizam, né, que é para que ele tenha essa proteção dessa poeira, porque é óbvio, né, por menos que ele seja alérgico, toda aquela poeira em excesso, qualquer ser humano vai ficar... vai se contaminar, né? Vai ter o seu pulmão contaminado.
Bom, então, dessa forma, quando a empresa faz dá essas condições, o funcionário também se sente mais protegido, né? O funcionário sente que ele está trabalhando num local onde ele tem a preocupação por parte do seu empregador, né? A preocupação com ele por parte do seu empregador. Então, ele também vai sentir que ele está trabalhando numa empresa que se preocupa com o bem-estar dele. Então, alguns levantamentos técnicos são feitos pelos responsáveis dessa segurança no trabalho, e esses levantamentos vão analisar o que aquele trabalho pode oferecer de risco para o seu funcionário, né, para o seu colaborador, como alguns chamam, né, que pode levar a alguma doença ou algum acidente, e baseado nesses relatórios, eles vão fazer planos, né, vão desenhar ações para prevenir os acidentes e dar mais qualidade de trabalho para esses funcionários, para esses colaboradores. Então, cada função, cada tipo de trabalho, cada profissão vai ter lá o desenho, né, dos seus riscos, e em cima desse desenho é feito um plano de segurança. Então, as práticas são importantes porque vão zelar tanto pela qualidade do funcionário, pela qualidade da empresa e pelo ambiente, né? Porque quando você implanta certos meios, né? Você está implantando esses meios e um funcionário acaba ajudando o outro. Olha, não esquece sua máscara. Olha, não esquece sua luva. Ó, você não está trabalhando sem a bota, né? Então, isso tudo vai transformar um ambiente mais colaborativo, né? E isso vai influenciar na produtividade, vai reduzir os custos, né? Por causa de ações trabalhistas, porque é óbvio, né? Se eu estou numa empresa que não me oferece nenhum tipo de retaguarda, né? Para doença, para acidente, para outras coisas, se acontecer alguma coisa comigo, é óbvio que eu vou mover uma ação trabalhista. Né? Se eu mover uma ação trabalhista e ficar provado que a empresa não me dava nenhuma retaguarda com relação à segurança do trabalho, a empresa vai perder e ela vai ter que me pagar aí um seguro, vai ter que me pagar alguma coisa que vá, de certa forma, vamos dizer, pagar pelo prejuízo que eu tive de saúde ou de acidente, ou em casos mais graves, até de uma pessoa ficar deficiente aí para sempre, ficar paraplégica e etc. e tal, né? Que pode acontecer. Então, a segurança no Brasil ela é determinada por lei, né? E existem normas que a gente chama de NRs, e essas normas vão estabelecer aí, através de portarias e decretos, né? Algumas coisas que vão ser obrigatórias para que o funcionário tenha, para que o colaborador tenha dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é fundamental a gente adotar tudo que a legislação prevê, né? As empresas adotarem tudo que a legislação prevê. E é claro, né? A gente como trabalhador, a gente como funcionário, também tem que conhecer os nossos direitos, né? A gente também tem que saber aquilo que a gente tem direito. Por isso que o curso de gestão portuária também oferece essa disciplina, né? Para que o gestor, né? Vocês vão sair daqui gestores portuários, o gestor tem que saber o que ele tem que oferecer, né? O que ele tem que dar para os seus subordinados na empresa onde ele estiver trabalhando, né? Então, ele tem que saber onde ele está pisando, ele tem que saber o que eu tenho direito e o que eu tenho dever de fazer. Então, a principal finalidade que a gente tem aí dessa segurança no trabalho é evitar esses acidentes e essas doenças, isso eu já falei, né? Para que a gente faça aí esse exercício diário, né, de atividade na corporação, para que a gente tenha cada vez menos lesões, perturbações funcionais, para que não reduza a capacidade. Tem gente que fica com problemas graves psicológicos através do seu trabalho, tem uma série de problemas que o funcionário pode desenvolver em função do seu trabalho. Não é só um acidente que pode cortar um dedo, cortar uma perna, né? Eu tenho acidentes psicológicos, né? Tem aí uma série de outros acidentes que pode acontecer de acordo com a função que o funcionário exerce. Inclusive, algumas empresas têm até mesmo psicólogo, né, dentro da empresa, contratado para atender o funcionário. Tudo isso faz parte de um programa que a empresa faz
para que ela tenha cada vez mais esse seu funcionário protegido e atuante, né? Então, quanto mais eu der para o meu funcionário de feedback, de suporte, de conforto, mais eu vou ter deste funcionário. Né? Se eu dou cada vez, quanto mais condições boas de trabalho eu der para um funcionário, melhor funcionário eu terei. Então, alguns objetivos vão variar aí de acordo com a natureza do trabalho que esse funcionário está exercendo. Como a gente está vendo hoje, segurança, nesse primeiro momento, segurança do trabalho de um modo geral, né? A gente está vendo aí em toda e qualquer empresa. O trabalhador portuário, quando a gente chegar lá nas NRs, nas normas regulamentadoras, a gente vai ver que são 36 normas, mas a gente vai se ater à norma número 29, que é a norma que vai ser a norma do trabalhador portuário. Mas para a gente entrar na norma do trabalhador portuário, é importante que vocês saibam, na visão macro, o que é a segurança no trabalho, né? Então, de acordo com a natureza de cada negócio, alguns objetivos são traçados para a segurança no trabalho e eu elenquei aqui alguns, né? Então, minimizar acidentes e doenças relacionadas às atividades profissionais. Então, atividade profissional, ela pode... É uma atividade que o funcionário carrega peso, né? Que o funcionário, vamos supor, é uma atividade que o funcionário limpa fachadas de edifícios, né? Como é que esse funcionário vai... como que eu vou minimizar acidentes para esse funcionário? Esse funcionário vai ter que trabalhar com material adequado, né? Ele vai ter que trabalhar com aquelas correias, com aqueles coletes, com as plataformas, vai ter que trabalhar como se ele fosse lá um alpinista, né? Aquele material todo de suporte e de proteção. Então, de acordo com cada nicho, né? Cada natureza de negócio, vai ter aí os EPIs, né? Que a gente vai ver mais para frente, que são os equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletiva, né? Que são os EPCs. Suprir as condições de trabalho que apresentam insegurança ao colaborador. Então, qualquer trabalho, qualquer atividade que esse colaborador esteja inseguro, a empresa tem que dar um suporte para que esse trabalho apresente. Quanto menos insegurança esse trabalho apresentar, melhor vai ser para que o colaborador possa exercer. Conscientizar o profissional acerca da importância da prevenção de acidentes de trabalho, bem como suas consequências. O meu pai fazia parte de uma coisa chamada CIPA, né, que era de prevenção de acidentes, né? O lema maior da CIPA, eu me lembro quando eu era menina, eu lembro do meu pai falar, todo acidente é provocado. E aí a gente achava que aquilo era um exagero, que um acidente não podia ser provocado. Mas, se você parar para pensar, a falta de conscientização do profissional também, às vezes, gera muito acidente. A gente vê aí no trânsito, né, acidentes que são gerados por pessoas que estão falando no celular. Isso o que é? Isso é porque a pessoa foi distraída e foi dirigir o seu carro enquanto falava no celular e acabou provocando um acidente. Então... Professora, desculpa interromper. Desculpa interromper. Às vezes a gente faz uma coisa toda hora, a todo momento, que acha que está acostumado e às vezes fica desprevenido, né? Exatamente. Pensa que a gente está ciente da coisa, mas realmente não está, né? Às vezes tem um material de trabalho que a gente tem, um material de segurança que a gente tem que usar no trabalho, mas a gente fala, às vezes a gente fala, não vou usar isso não, já sei usar e tal. É uma situação delicada, realmente são detalhes. Às vezes a gente pensa que o material de segurança não precisa, mas realmente precisa, né? Exatamente. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou ali na esquina só, não vou nem colocar o cinto de segurança, vou só na padaria, eu pegar meu carro, vou só na padaria, não vou nem colocar o cinto de segurança. Você virou a esquina, tem ali um acidente, ou você tem que dar uma freada brusca, pronto, já voou pela janela, né? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Acho que tem alguém tentando entrar. Tem. Oi, Tainá. Fica à vontade. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Agora, como é que eu volto? Pronto. Então, professora. Oi. Às vezes o profissional que ele é da área de segurança,
Às vezes o colaborador acha que o segurança do trabalho ele passa até a ser chato, né? Não sei se é esse termo. Exatamente. Às vezes ele está na área para ver se como é que tá, né? Se todo mundo está usando EPI, não está, para não ocasionar acidente, né? Exatamente. Às vezes, esse profissional da segurança pega tanto no pé, né? Fala assim, olha lá, põe a bota, olha lá, põe a luva, olha lá, põe a máscara, né? E às vezes você fala assim, pô, esse cara é um chato, eu já tô cansado de fazer esse trabalho, não preciso mais de luva, não preciso mais de bota, não preciso mais de máscara. E isso é a inconsequência do colaborador. Né, o colaborador que está sendo inconsequente e se porventura acontecer alguma coisa, a culpa não vai ser do superior dele, que foi lá e avisou ele o que ele tinha que fazer. Né? Ele não fez por quê? Porque ele foi relapso, porque ele foi descuidado, né? Então é importante que se observe muito isso. Deixa eu ver como é que eu volto aqui para minha apresentação. Vocês estão vendo minha apresentação, né? Peraí. Bom. Aqui voltou tudo. Acabei voltando ela do começo. Bom, conscientizar o profissional acerca da importância da prevenção de acidentes de trabalho, bem como suas consequências. Então, esse profissional que é o superior, né, que vocês estavam comentando ainda agora, que fica, ó, põe a luva, ó, põe a bota, ó, põe a máscara. Esse profissional, ele tá, a função dele é uma função que cansa às vezes, né, porque ele tem que ser incansável, porque ele tem que todos os dias lembrar todo mundo da importância da prevenção. É o que eu falei do cinto de segurança. Né? Às vezes você vai só na esquina, você vai só na padaria, tem que colocar o cinto? Tem. Né? É um equipamento de proteção. Né? Você tem que utilizar, nem que você for andar meia quadra. Ah, eu vou pegar minha moto e vou passar um quarteirão só de moto, vou ali na casa da minha namorada, eu não vou nem pôr o capacete. Tem que pôr o capacete. O capacete é um equipamento de proteção. E esses equipamentos foram criados, desenvolvidos para proteger o usuário, né? Então, a segurança no trabalho é muito importante, ó, seguir a legislação vigente e os requisitos legais que a compõem. Então, o que são esses requisitos e essa legislação? Cada função vai ter lá a sua legislação, vai ter lá o seu padrão, o seu modo de utilização, e tudo aquilo vai ter que ser revisado diariamente, vai ter que ser feito diariamente num trabalho incansável para que esse funcionário não se esqueça e não deixe de seguir aquilo que a legislação pede. Propor melhores condições de trabalho, tanto física quanto psíquica. Então, o superior, né, o meu superior também, além de ficar, olha, põe a luva, põe a bota, também tem que ficar de olho na sua equipe para ver o que ele pode fazer para melhorar cada vez mais as condições de trabalho dos seus colaboradores, tanto física quanto psicológica. Então, eu estou percebendo aqui que meu trabalho é um trabalho que está oferecendo aos meus funcionários muita pressão psicológica. Os meus funcionários estão ficando estressados, meus funcionários estão ficando cansados, nervosos, estão trabalhando à flor da pele, estão sendo muito pressionados. O que eu posso fazer para melhorar esse momento que eles estão vivendo? Eu posso trazer um psicólogo para dentro da empresa para fazer sessões diárias com os meus funcionários? É uma ideia. Eu posso fazer um jardim dentro da minha empresa, onde ele possa ir lá e relaxar durante 10, 15 minutos, sentar debaixo de uma árvore? Posso também fazer. Existem empresas que aí traçam N coisas que faz, por exemplo, a Google, né? A Google e a Yahoo são empresas que são inovadoras nesse sentido de dar bem-estar aos seus funcionários. Essas empresas têm salas de jogos, têm salas de descanso, têm grandes salas de café onde as pessoas podem sentar e conversar. A Natura, por exemplo, você não tem a sua mesa num local fixo, né? A Natura disponibiliza por fora da empresa. Eles têm várias mesas e várias estações de trabalho, assim, que não são de ninguém. Então, hoje está um dia de sol lindo, maravilhoso, tem uma mesa lá na varanda, numa varanda gostosa, que dá para eu ver uma árvore, dá para eu ver um jardim. Eu pego meu computador, meu laptop, meu material de trabalho hoje é tão pequeno, é só um laptop, né? Eu pego meu laptop, levo nessa mesa que fica lá fora, ligo meu laptop lá,
boto um fone de ouvido e vou trabalhar olhando a natureza, ouvindo uma música e continuo no meu trabalho. Então, essas empresas, né, que hoje são consideradas inovadoras, nesse sentido de dar bem-estar ao seu funcionário, são empresas que estão aí ganhando mercado, né, e ganhando a simpatia, né, pública, porque isso também faz com que essa empresa ganhe a simpatia pública. Né, empresas como a Natura, por exemplo, que além de dar todo esse feedback ao seu funcionário, se preocupa com o meio ambiente, né, se preocupa com a reciclagem, com a reutilização de embalagens, é uma empresa que vem alcançando, ano após ano, a simpatia do seu consumidor. Né? Então, o que ela conseguiu, né? Que patamar que ela conseguiu chegar? Ela alcançou a simpatia do consumidor e alcançou a simpatia do seu colaborador, o que é muito importante. Um colaborador satisfeito é um colaborador que vai dar de tudo pela sua empresa, que vai fazer de tudo para não ser demitido. Né? Porque ele trabalha numa empresa onde ele se sente bem, onde ele tem lá uma pressão psicológica grande de trabalho, como todo mundo tem, mas ele tem, por outro lado, também um agrado, né? Ele tem lá uma forma de se desanuviar. Meu marido trabalhou numa empresa onde você chegava de manhã e no lugar onde você colocava lá o cartão de ponto, antigamente não era aquele ponto eletrônico que é com digital, né? Antigamente você pegava, tinha uma cartelinha que você batia o ponto, colocava dentro da máquina e aí você colocava numa chapa, né? Alguns de vocês já devem ter visto isso aí. E aí tinha três chapas para você encaixar o seu cartão. Uma vermelha, uma amarela e uma verde. Então, se você chegava naquele dia para trabalhar e você tinha deixado seu filho doente em casa, você estava com algum problema familiar, ou se você estava com algum problema de saúde, você chegava, batia seu cartão e colocava na chapeira vermelha o seu cartão. Se você chegava assim meio indisposto, assim, não com problema, mas um pouco indisposto, talvez pegando uma gripe ou tal, você batia seu cartão e põe na chapeira amarela. É o princípio do semáforo, tá? Vermelho, né, amarelo, e o verde, se você estava bem, você batia e punha no verde. Na hora do almoço, a psicóloga passava e pegava todos os cartões que estavam na chapeira vermelha e, ao longo da tarde, ela ia chamando esses funcionários que colocaram seus cartões na chapeira vermelha. Logo no início, depois do almoço, ela já ia chamando esses funcionários para conversar. Ou era antes do almoço? Era uma hora antes do almoço, ela chamava esses funcionários para conversar, e ver o que estava acontecendo com eles, né? Às vezes eram funcionários que iam exercer funções preocupantes, que iam mexer com máquinas, que poderiam se machucar. Então, imagina uma pessoa que chega, né? Deixou seu filho com 38 graus de febre em casa, deixou sua mulher doente, ou teve uma morte na família, ou teve um acidente, ou está preocupado com alguém que teve um infarto. Imagina esse funcionário mexendo numa máquina que ele pode correr o risco de cortar um dedo fora. Então, essa psicóloga avaliava caso a caso, e se fosse o caso, ela dispensava o funcionário. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar. Não. Ou então, ela dispensava o funcionário, ou então ela fazia uma terapia com ele, ou ela fazia alguma coisa que deixasse ele mais calmo, enfim. Fazia alguma coisa para melhorar a situação dele. Então, gente, cada empresa vai trabalhar de uma forma... Cada empresa vai trabalhar de uma forma diferente e vai achar meios diferentes para deixar o seu funcionário mais confortável, tá? Qualificar as condições do ambiente de trabalho. Então, esse superior tem que estar sempre de olho também em quais condições que o seu funcionário está trabalhando. Né, se está de acordo, se o funcionário está reclamando, se ele está recebendo algum tipo de crítica, né, com relação ao ambiente que ele trabalha. Gente, vocês exigirem condições de trabalho é um direito de vocês como funcionários, né? Então, eu tenho que trabalhar num ambiente que como eu falei, né, num terminal de soja. Então, a empresa tem que dar para mim todo um suporte para que eu não me contamine com aquela poeira, para que eu tenha botas especiais, para que eu tenha luvas especiais. Então, essa empresa tem que me dar o mínimo de suporte, né, de condições para que eu possa trabalhar.
Então, a segurança do trabalho vai atuar de várias formas dentro da empresa e sempre vai ser orientada pelos objetivos, né? Então, esses profissionais das equipes, eles têm algumas responsabilidades, né? Esses profissionais que são aqueles que são os responsáveis pelas equipes, né? O gerente, o superior, né? Conhecer todos os detalhes da legislação de segurança de trabalho, como suas normas técnicas, bem como o papel do empregador e dos empregados. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Tem, a Vitória. Oi, Vitória, seja bem-vinda, fica à vontade. Então, esse superior que está trabalhando com segurança do trabalho, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que saber quais são as NRs, né, as normas regulamentadoras que vão dar o suporte para aquele tipo de trabalho. Por exemplo, um trabalho portuário, quem trabalha na segurança do trabalhador portuário tem que conhecer a NR 29 de cabo a rabo, de trás para frente. Nós vamos ver hoje pinceladamente as NRs, e aí nós vamos trabalhar cada uma delas bem rapidinho, mas nós vamos trabalhar a NR 29, que é a NR que mais nos interessa aqui, que é a do trabalhador portuário, e a gente vai ver tudo que o trabalhador portuário precisa ter para que ele tenha segurança no seu trabalho. Estudar e reconhecer todo o ambiente de trabalho com suas particularidades. Então, é claro, né? O cara que é o superior e que ele é o responsável pela segurança no trabalho, né? Na minha empresa onde eu trabalho, ele tem que saber tudo que pode acontecer na minha empresa. Todos os acidentes que são possíveis de acontecer, todas as doenças que são possíveis de um funcionário pegar, o que pode acontecer se um funcionário tiver uma doença. Agora, na época da pandemia, principalmente, né, várias outras medidas foram tomadas em várias empresas, né? Algumas nem voltaram ainda, né? Algumas administrativas nem voltaram ainda, estão home office até hoje. Eu tenho uma amiga que trabalha na área de marketing em São Paulo, numa grande imobiliária, aí, numa das maiores imobiliárias de São Paulo, e ela não voltou até hoje a trabalhar presencial, e eles não têm previsão de voltar. Porque como é administrativo, né, como é um trabalho que ela faz só do computador, então eles não têm nem perspectiva de voltar, ela vai continuar trabalhando na casa dela. Eu estou há 1 ano e meio, eu dou aula no EAD da Unimes, aqui em Santos, eu estou há 1 ano e meio home, também não temos perspectiva de voltar no EAD ainda. Os cursos presenciais, que são na área de saúde, odontologia, medicina, estão voltando porque precisam de laboratório. Então, as escolas estão voltando, aquelas que precisam de laboratório, aquelas que precisam estar presencialmente. As que estão ainda de uma maneira remota, estão seguras em casa, porque para o meu empregador, é melhor que eu trabalhe da minha casa e que eu me resguarde desta doença, do que se, de repente, eu pego uma Covid e passo ali para 30 alunos, né? Ou um aluno vem assistir aula com Covid e passa para 29 colegas e para o professor. Então, para o meu empregador, como medida de segurança, né? Ele prefere que eu trabalhe de casa e que meu aluno fique em casa também. Para que ele não adoeça, para que ele não adoeça seus colegas, e para que o professor não adoeça. No caso do professor adoecer, para ele é prejuízo. Porque se eu adoeço, ele tem que continuar me pagando e vai ter que colocar ainda alguém no meu lugar para trabalhar. Então, ele vai ter que me pagar e pagar mais alguém para me substituir. Então, para ele é prejuízo se eu adoecer. Se o aluno adoecer, ele pode perder este aluno e pode ser um prejuízo também para ele, porque esse aluno pode vir a adoecer, pode ficar gravemente doente, acabar desistindo da faculdade e acabar não sendo mais aluno pagante, também é prejuízo para ele. Então, a segurança, como vocês podem ver, ela está em todos os locais, em todos os meios profissionais. A gente, às vezes, não pensa, né, como que a segurança funciona em determinadas empresas, mas uma farmácia tem que ter normas de segurança, um supermercado tem que ter normas de segurança, cada um dentro da sua função, e cada um desses locais vão ter pessoas preocupadas em desenvolver uma maneira melhor para esse funcionário e para quem frequenta o seu local. Então, por exemplo, quando estava no auge da pandemia, o que os mercados fizeram? Eles puseram lá na porta uma pessoa que ficava controlando a entrada. Então, por exemplo, o mercadinho aqui perto da minha casa, eu tenho um supermercado não, é um mini mercado de pão de açúcar que chama Minuto.
Então, ficava uma pessoa na porta e só podia entrar 6 clientes por vez. Então, ele deixava entrar 6 clientes, os outros ficavam fora. Entravam 6 clientes, faziam suas compras, à medida que saía um, entrava mais um, saía um, entrava mais um. Na farmácia também, podia entrar 6 pessoas por vez. Então, essas pessoas que são as pessoas responsáveis pela segurança, elas fazem uma conta, elas fazem uma projeção do que seria seguro, tanto para o funcionário que está lá dentro trabalhando, quanto para a pessoa que está lá dentro fazendo sua compra. Né? É óbvio. Engraçado que todo mundo criticava, né, professora? Desculpa atrapalhar, né? Engraçado que todo mundo criticava, falava, pô, só 6 pessoas, não sabia nem a situação, a poder dessa doença aí. Gente, fiquem à vontade para me interromper o momento que vocês quiserem, eu não tenho problema nenhum com essa coisa de interromper, tá? É só abrir o microfone e falar, e a gente está aqui numa conversa, tá? É como se a gente estivesse no presencial. Podem falar, aliás, a colaboração de vocês é sempre muito bem-vinda. Então, as pessoas criticaram, né, e ainda criticam, né, toda essa segurança que se impõe, e não percebem o quanto que uma doença, ela pode ser, não ser só uma doença, né, ela ser todo um desencadeamento para uma série de outras coisas, para prejuízo financeiro, para prejuízo psicológico, né, por exemplo, eu tenho um primo que perdeu o pai num dia e a mãe no outro, perdeu pai e mãe, um em seguida do outro. Tem um aluno na FATEC, na Unimes, que perdeu o pai num dia e a mãe no outro. Então, gente, é muito complicado, é uma doença que ela traz não só o prejuízo, porque, por exemplo, esse rapaz que era meu aluno, que perdeu o pai e a mãe, o pai tinha uma ótica, era uma pessoa super bem sucedida, e a mãe também tinha um comércio. Então, esse menino ficou sozinho, sem os 2 provedores, né? Ou seja, além dele perder a vida do pai e da mãe, ele perdeu todo o dinheiro que sustentava ele. Né? Então, é muito complicado, né? Toda a pandemia, toda doença no trabalho ou fora dele, ela gera não só a doença e a insegurança de morte, de vida, mas também toda uma insegurança financeira, né? Que ela gera. Para o empregador, perder um funcionário, além de afetar no psicológico do empregador e de todo mundo que trabalha junto com esse funcionário que vem a falecer, ela tem todo um custo, né? Ela tem todo um prejuízo, né, em cima disso. E um negócio é um negócio, a gente não pode dizer que um negócio, a gente não pode esquecer que o negócio tem que gerar dinheiro, né? Então, é óbvio que essas preocupações são importantes. E as pessoas continuam criticando, às vezes por negacionismo, às vezes por teimosia, às vezes por pirraça, né? Mas a gente não sabe ao certo, mas o ser humano ainda é muito estranho. Bom, promover palestras e treinamentos. Gente, isso é super importante. Palestra e treinamento para os colaboradores. Eu vi aí na época da pandemia vários fóruns sobre a Covid, muito interessantes, esclarecendo para as pessoas o que era a Covid, esclarecendo quais eram os perigos, esclarecendo como que se poderia contaminar, ser contaminado, né? Então, essas palestras no ambiente de trabalho, esses treinamentos com o colaborador são importantes, porque vão conscientizar cada vez mais. Às vezes o colaborador está usando lá um equipamento e ele fala assim, não sei para que eu uso essa máscara todo dia, eu tenho que usar, eu nem estou respirando nada forte. E às vezes tem uma explicação que nem ele mesmo sabe. Às vezes ele usa um equipamento de proteção e nem sabe por que ele está usando. Então, é muito importante essas palestras, esses treinamentos, né, que façam e conscientizem cada vez mais o colaborador de que ele tem que usar o equipamento de proteção, de que ele tem que exigir que o colega dele também esteja usando. Né? Por exemplo, na questão da pandemia, eu sempre vou voltar nesse assunto, porque é uma questão que está muito, muito viva no nosso consciente. Né? Então, na questão da pandemia, eu utilizar máscara não é só para mim que eu estou utilizando a máscara para você que está junto comigo. Porque se eu não utilizo máscara, mas eu já peguei Covid, eu já vacinei, não preciso mais de máscara, mas eu continuo transmitindo. E você que está junto comigo no mesmo ambiente pode não ter tomado a vacina, você pode ser mais sensível, você pode ser mais frágil, e eu não tenho o direito de te contaminar. Então, essas pessoas que andam na rua fumando, né? Além de elas estarem fumando e poluindo o meio ambiente, elas estão jogando fumaça cheia de Covid em cima de todo mundo que está passando.
Isso é um desrespeito que não tem tamanho. Essa pessoa, ela está só preocupada com o seu bem-estar pessoal, que é o seu cigarro, o seu vício, o seu momento de lazer e desestresse, mas ela está contaminando as pessoas que estão passando. Então, eu usar máscara não é só para mim, é para o outro. Né? Então, muitas vezes, num trabalho, quando você tem um equipamento de segurança, esse equipamento, às vezes, não é só para você. Ele é um equipamento que também vai afetar no seu colega se você não estiver utilizando. Então, é muito importante sempre estar deixando o seu colaborador sempre muito ciente de tudo que ele está usando e por que ele está usando cada equipamento. Então, eu tenho lá 10 equipamentos de segurança que têm que ser utilizados, o meu colaborador tem que saber de cor e salteado para o que serve cada um dos 10 equipamentos que ele está usando diariamente. E se ele não utilizar, quais são os riscos que ele corre. E essa é a obrigação do seu superior de passar para ele sempre, de deixar sempre ele ciente disso, tá? Então, o equipamento de segurança no trabalho é primordial. Realizar análise das causas do acidente. Então, eu não vou dizer que a empresa vai ficar... Existem umas empresas que têm lá uma plaquinha. Essa empresa não tem nenhum acidente há tantos dias, ou há tantas horas, né? Então, essa empresa não sofreu nenhum acidente há 50 dias. E isso são metas, né? O americano faz muito isso, né? A gente vê muito em seriado americano algumas empresas que têm isso. Essa empresa não tem nenhum acidente já há 50 dias, e todo dia alguém vai lá e troca a plaquinha, 51, 52. Aí acontece um acidente, vai alguém lá, tira as plaquinhas e põe 0 de novo lá, porque aconteceu algum acidente. Então, se tiver algum acidente, tem que ter alguém ali analisando quais foram as causas desse acidente. Por que esse acidente aconteceu? Aconteceu alguma doença relativa, né? Por exemplo, o funcionário mexeu com produto químico e ficou doente lá. Existem alguns produtos químicos que afetam o fígado, né? Que dão doenças hepáticas, né? Por você respirar aquele cheiro e tal. Então, aconteceu do funcionário ficar com uma doença hepática porque ele mexeu no produto químico X. Então, vamos ver o que esse funcionário fez. Ele trabalhou de máscara, ele trabalhou sem máscara, ele manuseou o produto de que maneira, ele estava de luva, ele estava sem luva, né? Então, tudo isso tem que ser analisado para saber por que esse funcionário adoeceu. Isso vai ser aberto uma sindicância, normalmente é aberto uma sindicância, né? Quando acontece um acidente ou uma contaminação, né? Então, todo acidente que acontece dentro de uma empresa, todo acidente que acontece dentro de um ambiente de trabalho, ou uma doença que seja em decorrência de alguma coisa do trabalho, ela tem que ser investigada, né? E tem que saber por que aconteceu para que isso seja evitado numa próxima vez. Então, por exemplo, eu manuseei lá um produto e esse produto me contaminou. Ah, mas a Gisele estava trabalhando sem luva, eu vi. Eu vi ela trabalhando sem luva, eu vi ela mexendo lá no produto químico sem luva, eu vi que ela baixou a máscara num momento para respirar. Então, essas sindicâncias são feitas, são analisadas e são investigadas com os colegas de trabalho. Os colegas vão ter que ser sinceros e dizer o que aconteceu, por que a Gisele ficou doente. Por que a Gisele sofreu um acidente? O que ela fez? Ela fez alguma coisa de errado. Porque a menos que a empresa não tenha fornecido todo o suporte para essa pessoa trabalhar de uma maneira segura. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. O Emerson levantou a mão. Emerson, fala. Eu, em 2014, eu sofri um acidente por distração do meu colega de trabalho, meu colaborador. Então. E foi grave, e eu mexeu com o meu psicológico, viu? Eu pensei que não fosse voltar mais. Então, Emerson, você vê, e você sabe, você tem ciência que foi uma distração de um colega de trabalho seu que te provocou um acidente, né? E por causa disso você teve até problemas psicológicos em função disso. Então, gente... Eu fiquei com 30% de incapacidade. Desculpa perguntar, se você puder falar, o que foi o acidente? Eu estava na madrugada, eu entrava 1h da manhã e saía às 7. E qual é o serviço? Controlador de pátio, né, quando eu estava. Ah, tá. Aí eu chamei o rapaz para... Ele operava uma máquina lá também, na área reefer, que é os containers que ficam cargas congeladas, né? Sim, container reefer. Container reefer. Aí eu pedi para
para ele desligar, porque ele trabalhava com a maquininha só para desligar os contêineres que ficavam ligados, né? E ele desligou, só que, em vez de ele ficar com a máquina parada, ele atravessou no pátio. E eu estava de costa. Aí a senhora imagina, ele passou por cima da minha perna. Nossa. O porto em si professora, se a pessoa não tomar cuidado, é atenção toda hora. O porto, ele tem várias armadilhas, né? Por isso que o operador portuário, ele tem que estar sempre muito atento, e é o que eu falo, né? A segurança no trabalho não é uma segurança só sua, né? É uma segurança sua e do seu colega, como foi o seu caso. Né? Se você não toma cuidado, você pode perder a vida e pode fazer alguém perder a vida. No caso, você poderia ter perdido sua perna, você poderia ter tido um acidente mais grave, né? Então, é muito complicado esse tipo de coisa. E teve uma investigação, viu? Ah, lógico, sempre tem que fazer. Depois tem que ter uma investigação sobre tudo que aconteceu. Aí o rapaz ficou suspenso 20 dias para ficar fazendo a investigação. Quando acharam a causa, né, do problema, aí mandaram ele embora. Porque, na verdade, é o que eu falo, né? Tem que fazer essa investigação, né? Tem que fazer essa sindicância, e as pessoas vão ser interrogadas, né? Vão perguntar o que aconteceu, né? Por que aconteceu o acidente? O que você sabe? O que você viu? Né? Todo mundo vai ser investigado para saber exatamente qual foi a causa do acidente. E aí, em muitos casos, ocorre a demissão, porque, né, viu que a pessoa realmente foi falha, né, no que fez, e foi uma distração, foi um erro humano, né? Então, gente, essas palestras e essa conscientização aí é muito importante, e essa análise, né, como o nosso colega falou, que foi feita a análise toda do acidente para saber quem era o causador, quem era o culpado, e aí tem que se punir o culpado. Infelizmente, a gente tem que punir o culpado, porque se a empresa te dá tudo, te dá todas as normas, tudo que você tem, toda a prática que você tem que adotar, te dá treinamento, te dá palestra, e ainda assim você erra dentro do seu trabalho, você vai ser punido. Isso acontece em qualquer trabalho, gente. Você errou, você vai ser punido. Dependendo do erro que você teve, você vai ter uma punição menor ou uma punição maior, né? Você pode ser advertido, pode ser suspenso, pode ser demitido, né? Se o erro foi muito grande, você vai ser demitido, não tem jeito, né? Conhecer, entregar e monitorar o uso de equipamentos de proteção individuais, que é isso, os EPIs. Esse conhecimento dos EPIs, esse conhecimento de todo o material que você tem que utilizar e que os seus colegas têm que utilizar, isso tem que ser entregue pela empresa e tem que ser monitorado pela empresa, né? Eu tenho que conhecer todos os meus EPIs, mas o meu superior tem que me entregar e tem que monitorar se eu estou utilizando, porque às vezes você entrega e o cara não utiliza. Às vezes o cara tem 20 máscaras lá dentro do armário dele, mas ele não usa isso daí não preciso, me atrapalha, não consigo respirar, né? E com isso ele vai pegando aí doenças pulmonares, vai pegando aí uma série de coisas que ele vai pegando sem... Né? Hoje a gente nem pode falar de não utilizar máscara por causa da situação que a gente está vivendo. Mas não é de hoje que o trabalhador portuário, por exemplo, utiliza máscara. O trabalhador portuário utiliza máscara aí desde sempre. As N95 eram compradas aí aos milheiros porque todos os operadores trabalhavam com máscara, né? Todo trabalhador portuário já trabalhava com máscara, bota, né, de proteção. Alguns têm que usar avental, né, o colete, uma coisa assim. Todo esse equipamento, né, de proteção, ele é fornecido pelo meu empregador e eu tenho que ter alguém que está lá monitorando se ele está sendo utilizado, né? Não adianta nada meu empregador me dar 20 máscaras por semana e eu não utilizar nenhuma, né? Eu ficar guardando, dar de lembrancinha para os outros, né? Eu tenho uma bota nova a cada 6 meses. Não, mas eu vou usar aquela bem velhinha mesmo, que é para economizar a nova. Gente, se a bota é substituída a cada 6 meses, é porque em 6 meses ela já perdeu a sua validade, ela já perdeu a sua proteção. Então, ela tem que ser substituída por uma nova, né? Então, o capacete, ele também tem, né? Às vezes ele às vezes leva muita batida, muita coisa, começa a trincar, né? Tem que ser trocado a cada tempo,
Ah, não, mas eu vou economizar, eu gosto tanto desse capacete, eu vou ficar com ele, mas ele tá cheio de trincado, mas não adianta mais nada, né? Você vai usar um equipamento que já está obsoleto, né? Então, eu tenho que ter alguém monitorando a utilização desses equipamentos, para que esses equipamentos estejam sempre em dia, estejam sempre em ordem, estejam sempre funcionando, tá? Conhecer e entregar também o uso dos equipamentos de proteção coletiva, né? Tudo aquilo que for uso de proteção para todos. Então, também eu tenho que dar essa proteção para o coletivo e tenho que monitorar a boa utilização desses equipamentos. Né? Quando eu digo boa utilização, é porque, às vezes, o equipamento é usado de forma errada, é usado de forma... que não é aquilo que tem que ser feito, né, com o equipamento, e acaba dando problemas aí, porque é pela má utilização do equipamento, né? Então, sempre tem que ter alguém monitorando se o equipamento está sendo utilizado de forma correta. Manter a equipe responsável em constante melhoria no que tange a análises, correções ou manutenção de ações promovidas. Então, eu sou lá responsável por uma equipe. Eu tenho que estar sempre conversando com a minha equipe, sempre trocando coisas com a minha equipe, para saber como está a saúde da minha equipe, para saber se a minha equipe, por exemplo, a minha equipe trabalha muito aí carregando peso, eu preciso saber se eles estão com problemas de coluna, se eles estão com problema de joelho, se eles estão com problema no ombro, se eles estão com problema no braço, tem que encaminhar para fisioterapia se for o caso. Tenho que estar sempre de olho, né, no que está acontecendo com a minha equipe, para que a minha equipe esteja sempre bem, trabalhando bem. Então, eu tenho que estar sempre sabendo, tenho que estar sempre dando a abertura para que meu funcionário chegue para mim e fale assim, olha, eu hoje estou com meu joelho esquerdo estralando muito, eu estou com esse sentido dele falhando e tal. Eu tenho que ter a responsabilidade de falar, olha, se teu joelho está falhando, então você vai tirar aí meio dia de licença, você vai passar pelo ortopedista. Vai ver seu joelho, porque vai que esse cara vai ter que carregar um peso e no meio de estar levantando um peso com um colega, o joelho dele falha, ele deixa cair o peso em cima do colega e acaba matando o seu colega. Né? Acaba ferindo o seu colega, talvez por uma coisa que ele poderia ter evitado. Ele sabia que o joelho dele não estava bom. Né? Por que ele foi trabalhar e se manteve trabalhando dessa forma? Então, eu cheguei no meu ambiente de trabalho, estou lá, meu joelho não está muito legal, meu ombro não está muito legal, eu não estou sentindo firmeza, mas eu tenho que trabalhar com peso, eu tenho que trabalhar com o meu corpo, eu tenho que me dirigir ao meu superior e informar ao meu superior como eu estou me sentindo. Né? Informar ao meu superior que eu estou lá com meu joelho falhando. Se meu superior não fizer nada, e eu for uma pessoa muito responsável, eu vou falar, então tá, então o senhor vai me dar licença, porque eu vou ao médico, eu vou passar pelo ortopedista, porque eu não vou colocar os meus colegas em risco. Se meu superior for uma pessoa responsável, que a gente espera que ele seja, ele mesmo vai tomar essa providência e vai dizer, então você não vai trabalhar assim, você está aí em alerta, porque você não está em condições de carregar ou de levantar o peso que você deveria levantar hoje. Isso tem muitos esses problemas quem trabalha na estiva, né? Quem trabalha com peso o tempo todo, né? Então, essas pessoas têm que estar em constante monitoramento, porque às vezes elas podem colocar a vida de alguém em risco. Né? É muito complicado, você colocar a sua própria vida em risco já é um horror. Colocar do próximo, então, nem se fala, né? Aplicar ações relacionadas à área de medicina do trabalho, como exames médicos, programa de controle médico de saúde ocupacional, vacinações obrigatórias, entre outras. Então, gente, aí é onde a segurança vai se cruzar com a saúde no trabalho, né? Saúde no trabalho também faz parte da segurança, né? E eu fazer com que os meus colaboradores façam sempre seus exames médicos, que os meus colaboradores tomem todas as vacinas que são obrigatórias, tudo isso é muito importante, né? Então, eu manter também a área da medicina do trabalho em ordem também faz parte. Registrar e guardar todas as informações seguindo as normas vigentes. Então, tudo que meus funcionários relatarem para mim, tudo que meus funcionários disserem para mim, tudo que acontecer, todos os acidentes, todas as doenças, tudo isso tem que ser arquivado, guardado, sempre tudo isso tem que ser levado em consideração para fazer no final do semestre, no final do ano, como algumas empresas fazem, as análises, né, de tudo que aconteceu durante o ano na empresa, para que no ano seguinte não torne a acontecer, para que a gente possa aprender com os erros e evitar que aconteça novamente.
E aí a gente vai falar só um pouquinho do trabalho portuário, né? A importância disso, né? O trabalho portuário vai exigir muito esforço, que a gente estava falando aqui, né? Agora há pouquinho, com o nosso colega, que o trabalho portuário exige muito esforço. E tem muita armadilha, gente, no porto. O porto, ele é cheio de armadilhas, o porto é cheio de perigos, né? Então, a gente sabe que essas atividades portuárias têm que ser sempre avaliadas, monitoradas por um profissional de segurança, e sempre o porto leva muito a sério isso, sempre tem profissionais de segurança trabalhando e monitorando todas as ações que são feitas dentro do porto, né? Então, qual é a ANR, né? A norma regulamentadora que a gente tem que ficar atento para garantir a proteção desses trabalhadores, né? A norma 29, a ANR 29, que fala como proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores portuários. A gente vai ver uma pincelada hoje de todas as ANRs que estão vigentes, mas posteriormente, numa aula posterior, a gente vai dissecar a ANR 29. É legal que, se vocês tiverem interesse, já deem uma pesquisada, já deem uma olhada no que diz a ANR 29. Bom, aí, equipamentos de segurança do trabalho, né? Então, eu vou falar de alguns que são só os equipamentos mais comuns, como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu pegar o meu ponteiro. Então, a gente está vendo capacete de proteção, né? O funcionário com capacete, colete de proteção, funcionário com esse colete, luvas de segurança, não é luvinha plástica, não, são luvas bem grossas, bem resistentes, botinas de segurança, né? Ele está com as botinas, proteção visual, porque dependendo com que ele for trabalhar, ele precisa desse protetor visual, máscara facial, geralmente a N95 que eles usam, né? E proteção auditiva, porque tem locais com muito barulho e o funcionário precisa proteger os seus ouvidos, porque alguns funcionários desenvolvem até surdez por problema de não utilizar o protetor auditivo. É muito importante o protetor auditivo em algumas áreas onde tem muito barulho, porque a nossa audição, é lógico, pode ser prejudicada pelo barulho em excesso. Então, por exemplo, né? Então, vamos lá, eu já falei sobre isso, mas vamos lá. O trabalhador de um laboratório químico, né? Ele vai precisar de luva, de máscara, de jaleco, de óculos, sapato especial, que vão ser os seus equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque no laboratório químico ele vai manusear produtos químicos que podem ser, que podem queimar a sua pele, que podem entrar na corrente sanguínea através da sua pele, através da sua mão, pode contaminar, né? Pode provocar alergia, né? Pode provocar uma série de coisas. Por que ele tem que usar a máscara? Porque ele precisa, às vezes ele vai respirar, às vezes tem um óxido, tem aí um gás, alguma coisa num produto químico, ele vai respirar isso pode ser prejudicial para ele, né? Os óculos, porque da mesma forma que um produto pode ser prejudicial ao nariz, porque ele vai dar aquele cheiro, muitos produtos a gente percebe, às vezes até em produtos que a gente usa em casa, quando a gente abre daquela ardor no olho, daquele arde os olhos da gente, porque esse produto existem produtos químicos que podem até cegar, né, as pessoas, né? Sapatos especiais para não pisar em nada, né, que esteja, que possa machucar. Bom, professora. Oi. No próprio container já está especificado, né? O ímã, qual é a carga. Quando a gente for trabalhar a carga perigosa, a gente vai ver algumas coisas nesse sentido, né? A carga perigosa tem muitas coisas que, né? Às vezes eu fico pensando, como é que essa pessoa se submete a trabalhar com isso, né? Tão perigoso que é, né? Mas todo mundo precisa trabalhar, né? Então, outros tipos de EPI são capacetes, manuais de instrução. Gente, manual de instrução é EPI também. Por quê? Porque no manual de instrução tá lá tudo exatamente o que pode acontecer, né? Determinados tipos de máquinas, para o uso de determinados tipos de máquinas. Então, eu estou manuseando uma máquina. Se eu não tiver o manual de instrução dessa máquina para saber o que pode acontecer, o que pode falhar, o que ela pode fazer, eu preciso saber, né, como funciona a máquina. Às vezes, para ter uma máquina de café, eu preciso ter um manual. Imagina uma máquina que vai, uma empilhadeira,
um transtainer, um portainer, né? Seja lá o que for que eu vá trabalhar, eu preciso do manual da máquina, eu preciso saber como ela funciona, eu preciso ter instrução dos usos, né? Manuais de cuidados com a limpeza dos ambientes e todas as ferramentas. Gente, limpeza de ferramenta é importantíssimo. Meu pai era um cara que trabalhava, meu pai era peão de fábrica, né? Meu pai era metalúrgico. E o meu pai tinha um extremo cuidado com as ferramentas dele. Ele mantinha tudo assim, parecia os talheres de comer, sabe? Ele mantinha tudo limpinho, né? Aquilo que precisava pôr óleo, ele punha óleo, aquilo que precisava, né, tirar a sujeira. Ele vivia, no final de semana, ele tirava e limpava todas as ferramentas de trabalho dele. Era muito importante isso para ele. E isso é importante, por quê? Porque a ferramenta limpa, a ferramenta higienizada, ela contribui para a tua segurança, né? Então, vamos pegar como exemplo uma coisa cotidiana, uma coisa corriqueira, né? Uma manicure. Se uma manicure não tiver os equipamentos dela esterilizados, sempre um dia, né, eles usam autoclave, né, para esterilizar os materiais, né, se você frequenta manicure, né, as meninas principalmente, né, cada vez que chega um cliente, a manicure pega um pacotinho que está fechadinho, ela abre na tua frente, né, tira, por quê? Porque esse alicate, esse palito, né, que ela vai usar na tua unha, esses equipamentos que ela vai usar na sua unha, eles foram esterilizados no autoclave, por isso que eles estão embalados. No final do dia, ela tem lá 9, 10 conjuntos de equipamentos, dependendo de quantos clientes que ela atende por dia, esse equipamento ela vai lavar tudo, passar escovinha em todos eles, vai embalar cada conjunto separadamente, vai pôr no autoclave, ele vai passar a noite no autoclave, no outro dia de manhã, quem é responsável pelo autoclave vai devolver para ela, e ela vai, então, abrir cada um à medida que ela for usando em cada cliente. Ela não pode utilizar o mesmo alicate que ela usou em mim, na pessoa que vem depois de mim. Né? Por quê? Porque eu posso ter qualquer doença sanguínea, eu posso ter qualquer problema que pode passar de uma pessoa para outra. Essas inspeções maiores, né, com alicate, com essas coisas, começaram na década de 80 com a vinda da AIDS, né? Com a vinda da AIDS, que era uma doença transmitida pelo sangue, né? Começou a se exigir mais, né, que se tivesse esse problema. Já havia problema de hepatite, né, várias coisas que pegavam pelo sangue, mas com a vinda da AIDS, isso ficou mais forte, né, e ficou, essa fiscalização ficou maior. Então, se entrar uma fiscalização num salão de beleza e pegar lá a manicure que não tenha seus equipamentos embalados separadamente e saber que esses equipamentos foram para o autoclave, esse salão ele é autuado, porque é obrigatório que se tenha isso, tá? Então, todo equipamento de trabalho, ele tem lá as suas formas de lidar com eles, né? Ferramenta tem que estar bem utilizada, tem que estar bem limpinha. Se precisar esterilizar, se é uma coisa como um alicate, né? Num ambiente que trabalhe com alicate, com coisa para tirar cutícula, precisa estar esterilizado. Se é um ambiente que trabalha com agulha, né? Com injeção, eu preciso ter aí tudo descartável. Como que é o descarte disso? A gente vai ver também sobre descarte, sobre resíduos, inclusive o nosso projeto é sobre resíduos, né? O descarte tem que ser feito de forma correta, né? Descarte de material hospitalar é um descarte diferenciado. Então, tudo isso para quê? Para a proteção, não só das pessoas, né, do entorno, de todo mundo que passa pela rua e pode mexer num lixo contaminado, como também para os funcionários e para os pacientes de um hospital, ou de uma clínica, ou de um local como esse. Já pensou se eu vou lá, tomo uma injeção, a pessoa saiu aquele sanguinho, a pessoa coloca um band-aidzinho em cima. Aí, tira aquele band-aid e joga no lixo comum. Né? E aí eu tenho uma hepatite, ou eu tenho AIDS, ou eu tenho alguma coisa. Alguém vai lá, manuseia aquele lixo comum, tá com um cortezinho no dedo, mexeu no meu band-aid, pronto, se contaminou. Então, tudo isso tem que ter descarte, né, específico, tem que ter descarte correto, né? Tudo isso tem que ser pensado, e isso tudo faz parte da segurança no trabalho. Então, para que servem as luvas, né? As luvas vão proteger o trabalhador contra objetos perfurantes, e aí tem que ser aquelas luvas mais grossas, obviamente, né? Porque
eu vou trabalhar com objeto perfurante, eu tenho que ter uma luva grossa para não me machucar. Produtos de substâncias químicas que podem provocar reações alérgicas, né? E aí eu tenho tipos de luvas diferentes para cada tipo de trabalho. A luva que o trabalhador portuário vai utilizar não é a mesma luva que o operador de um laboratório químico vai utilizar, ou a luva que um dentista vai utilizar, né? Não é a mesma luva, são luvas diferentes, porque cada luva vai ter a sua funcionalidade e o tipo de coisa para o qual ela foi determinada. Óculos previnem a exposição a fontes de radiação ou resíduos que podem atingir os olhos, né? Então, eu tenho lá um local que tem radiação, ou eu tenho um local que tem muita poeira, né, também, ou local com produtos químicos, que tem aquele odor que sai do produto químico, que pode atingir minha vista. Então, a utilização dos óculos é muito importante, os óculos de proteção. Sapatos especiais protegem os pés em caso de queda de objetos ou resíduos. Então, não só para eu não pisar em algo que pode me machucar, né? Como também se cair alguma coisa. E é claro que essa bota não pode ser como um tênis, né? Ela é uma bota mais dura, uma bota mais resistente para proteger mesmo. Esses sapatos especiais, eles são utilizados para proteção mesmo dos pés. Então, são sapatos mais duros, são sapatos mais grossos, são sapatos mais resistentes. Muitas vezes eles são incômodos, mas quem trabalha com isso acaba acostumando. E a gente vê essas pessoas que trabalham com essas botinas, com esses sapatos, até tem um andar diferente, né? Eles têm um andar diferente porque o sapato é duro, né? O sapato, ele tem que ser resistente. Se ele não for duro, ele não serve mais. Aí a gente vai falar sobre alguns documentos que estão ligados à segurança do trabalho. A segurança do trabalho exige algumas documentações, e essas documentações, elas têm que estar sempre em dia, né? Então, os documentos são elaborados, né, de acordo com cada função que o trabalhador vai exercer, e eles têm que estar em dia para a proteção do trabalhador, né? É muito importante que a documentação esteja toda em dia, e tem que atender também todos os requisitos legais, né, que são pedidos através da lei, por meio de lei, para garantir a saúde e a segurança ocupacional. Então, nós vamos ver aí alguns documentos. O primeiro deles é o PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais. Esse programa de riscos ambientais, né, os riscos ambientais são aqueles que existem, que podem ser causados por agentes físicos, químicos ou biológicos, e que podem causar danos à saúde do trabalhador, é o que eu estava dizendo para vocês aqui, né? Qualquer pessoa que trabalhe com qualquer produto perigoso, né? A gente vai ver isso em carga perigosa, vocês já devem até ter uma disciplina que fale mais sobre carga perigosa, né? Qualquer pessoa que trabalhe com produtos perigosos, produtos químicos, né? Produtos biológicos, essa pessoa, esses produtos que podem causar danos ao meio ambiente também podem causar danos à saúde do trabalhador. Por isso, tem que ter esse programa de riscos ambientais. Esse PPRA tem o objetivo de estabelecer medidas que visem a eliminação ou redução do controle desses riscos em prol da preservação da integridade física e mental do trabalhador. Às vezes, não tem como eliminar o risco, né? Mas tem como minimizar, né? Deixar ele cada vez menor, né? E às vezes deixar menor um risco através, né? Por meio dos equipamentos de segurança. A obrigatoriedade de elaboração e implementação do PPRA por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Principalmente no porto, tá, gente? Na região portuária é obrigatório. Aí a gente tem o PCMSO, Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. E isso também é o que vai cruzar aí a segurança com a saúde ocupacional. Então, a finalidade desse documento é promover e preservar a saúde dos colaboradores. Então, as empresas, né, vão encarregar o setor do RH para providenciar os exames médicos. Sabem quando vocês vão entrar para trabalhar num trabalho novo? Você fala, tem que passar lá pelo exame médico. Sabe quando você é demitido? Exame admissional. Isso, exame admissional e exame demissional, né? Então, esses exames periódicos, né,
Então, tem vários tipos, eu vou falar sobre todos eles, né? Então, tem vários tipos de exames. Então, tudo isso tem que ser executado, esses exames têm que ser executados de tempos em tempos e dependendo da situação, para que seja controlado, né, a saúde dos trabalhadores. Ele é obrigatório, né? E aí também existe uma fiscalização que fiscaliza as empresas, se as empresas estão aplicando nos seus funcionários esses exames, tá? É claro que esses exames, eles vão avaliar o funcionário para aquela função que ele está exercendo. Ah, eu tenho diabetes, não vou poder dar aula porque eu sou diabética. Não tem nada a ver. O fato de eu ser diabética não impede de eu ser professora, né? O fato de eu ter alguma doença, às vezes eu tenho uma doença que eu não posso, né? Ah, eu tenho lá uma doença crônica na coluna, eu tenho hérnia de disco, eu vou lá arrumar um emprego para levantar peso? Não posso, né? Então, o meu problema de saúde, nesse caso, impede que eu exerça aquela função, mas existem alguns problemas de saúde que não impedem que você exerça a função, e é para isso que existem os exames médicos, né? Atestado de saúde ocupacional. Desculpa, gente, eu tive uma gripe essa semana e ainda estou com um pouco de tosse. Mas eu não vou contaminar ninguém, não. Aqui pelo computador a gente não contamina. Então, o objetivo do ASO, né, do Atestado de Saúde Ocupacional, é para atestar se o funcionário está apto ou não para exercer aquela função profissional para o cargo indicado, né? Então, é uma declaração médica que vai indicar se aquele funcionário, né, se aquela pessoa, o que ela tem, né, e como ela está de saúde, não vai botar em risco a vida dela, nem a vida de outras pessoas exercendo determinada atividade. Então, não quer dizer que a pessoa examinada não possua nenhuma doença, mas sim que ela é capaz de exercer atividade laboral, né? Às vezes a pessoa tem uma doença crônica, né? Hoje em dia, quantas pessoas são hipertensas, quantas pessoas têm diabetes, né? Quantas pessoas são cardíacas, né? E essas pessoas não podem, por isso, não ter um emprego. Ele é cardíaco, eu não vou pegar ele para trabalhar. Mas qual é o trabalho dele? É ficar preenchendo documento. Gente, mas ficar preenchendo documento não tem problema nenhum. O cardíaco pode fazer isso. Não, mas ele é cardíaco, ele é doente. Não, então não, né? Então, esse atestado de saúde ocupacional é saúde ocupacional. Eu vou ver se ele está apto a exercer a função que eu estou oferecendo para ele, né? Então, no caso de um profissional ser considerado inapto, né, ele está inapto àquela função, ele não vai ser admitido. Então, quando você vai fazer o exame, o médico vai perguntar qual é a função que você vai exercer. Eu vou ser professora. Pô, mas você tem aí um calo nas cordas vocais, você não pode falar, você não consegue falar, como é que você vai ser professor? E esse caso vai ter que ser encaminhado e analisado. Os professores do Estado, hoje, muitos estão afastados e até trabalhando em outras funções, porque adquiriram calo nas cordas vocais, né? E não conseguem mais falar, né? Não conseguem mais dar aula, né? Ficar 3 horas falando, né? Como eu fico aqui 3 horas falando. Se eu tivesse calo nas cordas vocais, eu não conseguiria fazer isso. Então, esses profissionais, eles acabam sendo afastados, porque eles não têm como mais exercer a função deles. Então, se eu já vou passar num exame médico com uma doença dessa, provavelmente eu não vou ser aceita, né, não vou ser contratada. Então, se uma pessoa tem labirintite, né, não vai ser indicado que ela trabalhe em ambientes que envolvam risco de queda ou para trabalhar em altura. O cara tem labirintite e vai procurar um emprego para limpar a janela de edifícios de 20 andares. Não pode, né? Não pode exercer essa função, porque ele tem labirintite, ele pode despencar de lá de cima a qualquer momento, né? Aí a gente vai ter esses exames, né? Que é o ASO admissional, que vai atestar a aptidão de um candidato para exercer a função para que ele está sendo contratado. Então, vou fazer o exame médico admissional, né? Antes de entrar no meu trabalho. Algumas empresas, né? Eu já trabalhei em escola que não media nem a minha pressão, mas já trabalhei em escola, por exemplo, né? Eu só tenho a minha experiência só dando aula, né? Mas eu trabalhei em escola que pedia eletrocardiograma, que pedia exame de sangue, que pedia uma série de outros exames, tá? Aí existem empresas também que você vai trabalhar na escola, o médico olha para você e fala, como é seu nome? Quantos quilos você pesa?
Aí, se eu falo que eu peso 50 quilos, é capaz do cara pôr lá 50 quilos. Então, olhando para mim, tá vendo que eu peso mais de 100, mas eu falei que é 50, ele põe que é 50. Quando você tem de altura 1,80 m, ele tá vendo que eu tenho 1,60 m, mas ele põe lá 1,80 m, que nem te mede, que nem te pesa. Então, existem também os locais que não levam a sério, tá? Existem os locais que não são, que não levam totalmente a sério, mas existem outros locais que fazem um exame médico absolutamente ali bem coxinha mesmo, né? Que vai medir tudo, que vai saber tudo, que vai investigar, que vai querer saber quais são os medicamentos que você toma, por que você toma, se você tem problema psicológico, se você tem problema neurológico, tudo isso. Então, são feitos exames simples para compreender como a saúde e o comportamento do indivíduo pode se adequar à atividade principal. E aí, esses exames simples, às vezes, podem acarretar em exames mais complexos, tá, gente? Então, vai se fazer um exame completo, clínico completo, e aí, dependendo do cargo, do ramo da empresa, pode-se solicitar os exames complementares, né? Então, dependendo do cargo que você vai assumir, você pode ter lá um exame que vá atestar se você tem algum problema na coluna, né, para poder carregar peso, um problema respiratório, para mexer com soja, com grão, problema digestivo, cardiovascular, sistema nervoso, membros superiores, inferiores, etc. Então, dependendo da função, aí esses exames vão se ramificar aí para outros exames mais detalhados. Aí a gente tem o demissional. Para que serve o demissional? O demissional serve para comparar com a admissional e ver se naquele prazo, naquele período em que ele esteve trabalhando naquela empresa, ele não adquiriu alguma doença, algum distúrbio, alguma coisa que foi provocado pela função que ele exerceu naquele tempo. Então, é obrigatório que eu faça um exame admissional e, se eu for mandado embora, eu faço um exame demissional, para saber, né, se naquele período eu adquiri alguma coisa e se essa coisa que eu adquiri foi culpa ou foi problema do trabalho que eu exerci, né? Então, é muito importante que esse atestado de saúde, né, posterior, depois que eu parei as minhas atividades, seja feito para saber se realmente aquela função que eu exerci não me trouxe nenhum prejuízo, né? Então, o pedido de demissão do próprio funcionário ou da empresa também acarreta lá no exame admissional, no exame demissional. Ele é opcional se o desligamento for por justa causa. E aí não me perguntem por quê, mas aí por justa causa o cara está sendo mandado embora aí por coisas muito graves e não sei por que ele é opcional no caso da justa causa, mas deve ter alguma coisa na lei que diga que se ele foi demitido por justa causa, eu não preciso fazer o exame. Até porque quando você é demitido por justa causa, você perde o direito, todos os seus direitos, né? Então, mesmo que seja atestado que você pegou alguma doença aí nesse período que você estava, provavelmente você vai perder o direito a qualquer indenização por causa da justa causa. E aí depois um funcionário vai lá abrir um processo separado posteriormente, isso vai acabar acontecendo. Mas, no caso da demissão, ele não é obrigado a fazer o exame demissional. E aí eu tenho o exame periódico, né? Então, mesmo que eu tenha feito um exame admissional, né, isso acontece em toda empresa, a cada 1 ano eles refazem o exame, né? O exame médico. Então, todo ano, a cada 12 meses, você tem que refazer o exame médico para saber se a sua saúde continua do mesmo jeito, se houve alguma alteração, se teve algum problema, né? Se por conta das suas atividades na empresa você está desenvolvendo alguma doença, alguma coisa, então isso é feito lá. Em geral, é anual ou a cada 2 anos. Por exemplo, na empresa que eu trabalho aqui em Santos, ele é anual. Todo ano, no mês de março, tenho que ir lá e fazer o exame médico. Agora, com a pandemia, eles suspenderam, né? Por causa do risco de se ir para consultório, essas coisas, mas é feito a cada ano aqui. Em alguns locais são feitos a cada 2 anos. Oi. Na empresa que eu trabalhei, se o seu exame periódico não tivesse em dia, tivesse algum processo seletivo interno, você não deixava você fazer. Exatamente. É muito importante o exame periódico.
Né? Porque às vezes também o RH vai lá e fala, fulano, você tem que fazer exame periódico. E aí o cara fica enrolando, não tá pegando nada. E aí acontece um caso como esse, tem um processo seletivo interno, eu quero participar, você não pode. Por quê? Você não fez exame periódico. Bem feito, né? Se tivesse feito seu exame periódico, você podia participar do processo seletivo. No meu trabalho, até passivo de punição essa situação aí, professora. Tem local que eles suspendem o pagamento. É contra a lei. Mas eles suspendem o pagamento. Se você não vai lá fazer o exame periódico, você não recebe o seu salário do mês. Algumas empresas adotam isso porque, às vezes, o ser humano, vamos combinar, né, gente? O ser humano é um bicho muito sossegado, né? Então, você fala, vai lá fazer esse exame periódico. Tem data? Não, vai lá fazer. Se você não dá uma pressão no cara, ele não vai fazer nunca. Né? Ainda mais nesse século, né? O pessoal vive na zona de conforto. Exatamente, né? Se eu deixo correr solto, né? Corre solto, não, vai lá fazer. Aí o cara vai enrolando, hoje eu tô indisposto, hoje eu tô com dor de barriga, hoje eu tô com dor no dedão, né? E que vai arrumando lá desculpa para não fazer o exame periódico. Então, às vezes, a empresa se vê obrigada a dar algum tipo de punição. Por quê? Porque ela é fiscalizada, gente. Se baixa uma fiscalização e ela vai lá, eu quero ver os exames periódicos de todo mundo. Mas esse aqui está com o exame vencido, esse aqui está com o exame vencido. Como é que ele está trabalhando? Está com o exame vencido. A empresa é multada. Então, algumas empresas se veem também numa sinuca de bico e acabam dando uma punição exatamente por isso. Porque se baixa lá uma fiscalização, eles são multados. Eles vão ser prejudicados, né? Professora, desculpa interromper, outra coisa. Quando você chegava para trabalhar na catraca, já tinha mensagem. Aí, quando não deixava ele iniciar o trabalho, aí que ele ia obrigado a fazer. Não sei se era engraçado, né? Modo de falar. Na outra faculdade que eu dou aula, no ponto da gente, que é ponto eletrônico, quando você põe teu dedão lá, aparece escrito, fazer exame médico. E aí, se você continua batendo ponto sem fazer exame médico, ele trava seu ponto. Então, quer dizer, fica por conta do funcionário, é isso que a gente fala, né? O colaborador tem que estar muito consciente de tudo que ele tem deveres, ele tem direitos, mas ele tem deveres também para com a empresa, né? Porque se ele não fizer o exame médico dele periódico, a empresa vai ser punida. E nada mais justo que a empresa puna ele também. A empresa foi punida, eu vou punir o funcionário, vou repassar a punição, né? Então, é importante que se a empresa manda um aviso para você, o RH mandou um aviso, faça exame periódico, vai fazer, né? Você vai evitar uma série de problemas, uma série de dores de cabeça, né? E você pode ter algumas vantagens com isso também, como foi o caso do colega que falou, você tem lá um processo seletivo interno, você não tem exame periódico, você não pode participar. Isso é ruim para você, né? Então, vamos fazer tudo direitinho para que a gente possa também ter o retorno de tudo, né? Então, os procedimentos, para esses exames periódicos, eles podem ir desde exames simples, né? Como aqueles de medir pressão, ou esses de análise clínica rápidos, né? E até investigações mais complexas como eletro. Na empresa que eu trabalho, eles fazem eletro, né? Espirometria depende do cargo que você faz, vai fazer espirometria. Tem alguns outros que pedem aqueles testes auditivos, né? Aqueles testes de audição para saber se você está com algum prejuízo auditivo, porque é claro, a pessoa tem que trabalhar lá com fone de ouvido, aí não trabalha com fone de ouvido, aí vai prejudicando a sua audição, né? Então, esses testes podem ser feitos também, todos esses testes podem ser feitos no exame periódico. E aí a gente tem também um de mudança de função. Então, eu mudei de função dentro da minha empresa, eu vou mudar de atividade, eu vou exercer agora uma atividade que vai ter outras atribuições. Então, eu também tenho que fazer um aso de mudança de função, que é para dizer que eu estou apto para essa nova função. Porque é como se eu tivesse ido para um emprego novo, é como um exame admissional. Eu estou indo para uma outra função, então eu tenho que fazer de novo um exame médico para saber se eu estou apto a exercer essa nova função. Então, vai ter esse aso aí de mudança de função. Então, sempre que houver uma alteração nas atividades que vão gerar riscos novos ou condições diferentes de trabalho, vai ser
obrigado a se fazer essa emissão de um novo ASO. Por quê? Porque se vier uma fiscalização, a Gisele, ela fazia tal função, agora ela está fazendo essa outra. Pô, mas nessa outra aqui, ela tem riscos que ela não tinha na anterior, ela está apta para fazer tudo isso? Cadê o exame dela? Se eu não tiver esse exame, a empresa vai ser punida. Né? E eu posso até perder meu emprego, né? Se eu tivesse sido pedido o exame e eu não tiver feito. Então, o ASO periódico, os exames também vão variar de acordo com as características e do ambiente dessas novas tarefas que eu vou executar. Tá? Então, eu posso estar indo para uma função onde eu tenho insalubridade, onde eu tenho periculosidade, né? Então, eu preciso de um exame novo que ateste que eu estou apta para essa função nova que eu estou fazendo. E aí, a gente tem o ASO de retorno ao trabalho. Então, eu tirei uma licença, né? Eu fiquei doente, peguei um afastamento aí, né? Principalmente agora que teve muita gente se afastando por Covid, né? E aí tem vários fatores aí que podem afastar. Então, você tem que fazer um ASO de retorno ao trabalho. Então, eu sofri um acidente. Eu tenho que fazer um exame que ateste que eu estou apta a voltar a trabalhar. Eu tenho que ter, vamos dizer, uma espécie de alta para poder retornar à minha função. Eu sofri um acidente, ou eu tive algum problema, uma doença respiratória. Férias também, professor. Férias também. Então, tudo isso tem que dar... Férias não. Férias é uma opção da empresa. Férias está dentro do programa de trabalho. Então, o ASO dele, ele tem que estar na validade, né? Vamos supor que ele fez o exame médico lá dele, o periódico dele em maio. Entrou em férias em junho, se ele voltar em julho, ele não vai ter que fazer outro, que está dentro da validade, né? Então, mas para retorno de trabalho, quando houve licença, né? Uma licença, um afastamento por mais de 30 dias, né? Tem que ser um afastamento de 30 dias ou mais. Se ele se afastou por 15 dias, por 20 dias, não, mas se for de 30 dias ou mais, ele tem que fazer um exame médico para determinar se ele está apto a voltar para aquela função que ele exercia antes. Ó, férias não prevê a obrigatoriedade para o exame, tá? No caso de gestante, também é possível ter o ASO para retornar às atividades depois do tempo da licença maternidade. Então, como ele diz que é possível, né? Talvez não seja obrigatório. Então, em todos os casos, o objetivo é determinar se os problemas de saúde que tornaram o indivíduo inapto às funções se solucionaram ou ainda precisam de intervenções. Claro, eu tive que me afastar 30 dias do meu trabalho. Se eu tive que me afastar 30 dias do meu trabalho, é porque eu não estava apta para exercer aquela função durante aqueles 30 dias. Então, eu tenho que provar que agora, passados 30 dias, eu já estou apta novamente. Então, por isso que tem que se fazer esse exame. Tá? Então, se for uma fiscalização, falar assim, a Gisele teve aqui, né? Teve essa licença de 45 dias. Cadê o exame médico dela de retorno ao trabalho? Ah, mas tinha que fazer? Estava dentro da validade o exame médico dela. Não, ela teve 45 dias de licença, não importa que o exame dela esteja dentro da validade, ela tem que fazer porque ela se afastou por 45 dias. Então, tem que fazer esse exame de retorno para saber se agora ela está apta novamente ou se eu vou ter que fazer alguma outra coisa, se eu vou ter que mudar de função, né? Com isso também é uma forma da empresa economizar, porque vai que eu volto para o trabalho sem esse exame dizendo que eu estou apta, daqui 4 dias eu tenho uma recaída e tenho que de novo me afastar por mais 30 dias. É prejuízo para a empresa. Professora, a situação da pessoa estar prejudicada no momento, eu acho que também não dá para tirar férias, né? Se a pessoa não estiver apta no trabalho, a pessoa no caso, assim, por exemplo, eu faço uma cirurgia. E aí eu tenho que ficar 2 meses de licença por causa da minha cirurgia. Se nesse tempo, desses 2 meses do meu afastamento, estiver vencendo férias, né? Eu vou ficar os 2 meses de afastamento mais os meus 30 dias de férias. Tá? Então, o afastamento, ele vai ser independente das férias. Tá? Então, por exemplo, no caso de professor que tira férias só em janeiro e em julho, tem até um caso de uma amiga minha que aconteceu isso.
Ela fez uma cirurgia logo no início de julho, porque ela supôs que ela estaria, durante as férias dela, ela estaria bem e ela se recuperaria. Então, foi uma opção dela fazer a cirurgia nas férias dela. Acontece que deu lá um perereco lá, aconteceu uma coisa que não estava no script, ela correu um risco, ela teve que ficar internada, foi para UTI, teve um problema mais sério, logo no primeiro dia de férias dela, aconteceu isso. E o que aconteceu, então? Aconteceu que, por causa deste problema de uma cirurgia que era simples ter virado uma coisa grave, a família dela deu entrada no processo de afastamento. O médico deu no dia um afastamento de 30 dias. Então, o que aconteceu? O que seria férias para ela no mês de julho acabou sendo um afastamento de 30 dias. Então, ela pegou o mês inteiro de julho como afastamento. No dia 1º de agosto, que ela estaria voltando a trabalhar porque terminou as férias, não. Ela vai ter que cumprir as férias de 1 de agosto a 30 de agosto. Então, a empresa teve que dar os 30 dias de afastamento, mais os 30 dias de férias, ela voltou só em setembro a trabalhar. Porque as férias não contaram, como deu entrada como um afastamento, não contou como férias. Anulou as férias dela. Entendi, professor. Entendeu? Automaticamente congelou e adiou as férias dela. Exatamente. E aí a empresa foi obrigada, como é uma escola, né? E as aulas estavam acontecendo, a empresa teve que contratar uma pessoa para substituí-la no mês de agosto, porque em agosto ela estaria gozando as férias dela por direito. Tá? Então, é assim que acontece. Uma licença médica anula férias. Não conta como período de férias, ele é afastamento. E quando você volta do afastamento, né, por doença, você também não pode ser demitido logo em seguida, tem aí um período de carência. Então, essa pessoa esteve doente durante 30 dias, quando ela voltar, eu vou mandar ela embora. Não pode. Tem aí um período de carência, que eu não sei dizer para vocês qual era, não sou advogada trabalhista, mas existe... Professora, eu fiquei estabilidade de 1 ano. 1 ano você ficou? Então, eu acho que depende do tipo de acidente, do tipo de afastamento, né? Se for um acidente de trabalho, é mais tempo. É porque o meu foi acidente de trabalho, né? O seu foi acidente de trabalho. Então, a empresa é responsável por você. Porque você teve na minha situação de trabalho, professora, se, tipo assim, se eu me machucar e ficar 90 dias fora, automaticamente eu já tenho a possibilidade de ser mandado embora. Só que aí eu tenho, depois de ser mandado embora, ainda tem um atendimento da empresa. É praticamente um padrão deles, né? Tipo, já é padronizado. Aí eu acho que é lógico, né? Ninguém faz nada sem se amparar pela lei, né? Nenhuma empresa toma uma atitude sem se amparar pela lei. O que eu sei que em casos mais simples, né? Mais corriqueiros, principalmente licença maternidade. A mulher saiu ali 4 meses de licença maternidade. Acabou os 4 meses, ela começou a trabalhar, o cara mandou ela embora. Não pode, ela tem estabilidade. Me parece que na licença maternidade são 2 meses de estabilidade. Né? Então, existem aí dependendo do sindicato, dependendo das leis que regem o tipo de trabalho. Gente, passamos demais da hora. Vou dar um intervalo para vocês. Podemos voltar às 9h15? Sim. Tá bom, professor, sem problemas. Tá? Então, a gente volta às 9h15 e aí eu vou falar do projeto com vocês, tá bom? E a gente parou nesse aso de retorno do trabalho, que é onde a gente continua na próxima aula. Tá bom, professora. Eu vou voltar lá para... A senhora vai disponibilizar esse PDF para a gente na plataforma? Vou. Assim que terminar a aula, né, eu já vou transformar vou ver até onde a gente foi, vou fazer um PDF, vou colocar lá no aplicativo da Liga, tá? Para vocês, esse PDF com todas essas informações. E aí, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai falar do projeto. Se vocês puderem ir se conversando aí, formando trios, vocês já formem trios, quem tiver grupo já me passa depois do intervalo os grupos. Vamos voltar às 9h10, tá? Fechou, professora.